Dom Giovanni. Dom Giovanni é uma vinícola situada em Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, agora recentemente, é uma denominação de origem que só faz espumantes. Já tinha uma IP, que faz vários vinhos, e a denominação de origem, agora a DO, que só faz espumantes. Aliás, é a primeira DO do Novo Mundo que só pode fazer espumantes nela. Então é um negócio super interessante que valoriza muito aquele vinho espumante que sai dali, que de fato ele é diferenciado, é sensacional, né? Bom, a Dom Giovanni, ela pertence aos antigos donos da Dreher. Não lembram da Dreher? Lembram sim, né? Que fazia aquele conhaque, aquela bebida lá, e foi vendida para uma multinacional. Então hoje a Dreher pertence a uma multinacional. Só que os proprietários da Dreher, os originais, compraram as terras que originalmente a Dreher utilizava para a produção das uvas para a sua bebida, né? Então é super interessante, tá? Tem um vinho, inclusive tem um vinhedo lá que é originário, lá, que é antigo, lá do tempo da Dreher, né? Eles têm uma pousada muito disputada, que eu inclusive tentei já reservar 2 vezes que eu fui para lá, mas não consegui, tem que reservar com bastante antecedência. E tem um restaurante muito bom, vocês têm aqui na foto, está aparecendo aqui a parte externa do restaurante, que é sensacional. Bom, e a gente conversou lá com a Silvana Fellini. Bom, estamos aí com a Silvana Fellini, da vinícola Dom Giovanni, aqui em Pinto Bandeira. Vinícola essa que faz espumantes de primeira classe. Com certeza. Certo? E alguns vinhos tranquilos que eu vou conhecer hoje. Exatamente. Então, Silvana, eu queria pedir para tu primeiro começar falando da história da vinícola. Explica pra gente como surgiu a vinícola, fala dos proprietários, fala um pouco de ti aqui. Uhum. Bom, a Dom Giovanni é uma vinícola familiar, né, localizada aqui em Pinto Bandeira, numa propriedade que antigamente pertencia à Vinícola Dreher, né? Essa propriedade vendida nos anos 70, né, quando a marca Dreher foi vendida e foi recomprada pelos proprietários, né, pela dona Beatriz, pelo senhor Ayrton, mas mais com o intuito de ficar na família do que pensando em abrir um novo negócio. Tanto que dos 3 pavilhões que a gente tem como estrutura hoje, 2 já existiam, né? E estavam desativados, ficaram desativados por cerca de 10 anos, até que eles resolveram reativar essa unidade e fundaram a Dom Giovanni em 1982. Então hoje a propriedade tem 50 hectares de área, sendo que desses 50 hectares, 14 são cultivados com vinhedos. Um desses vinhedos foi também implantado pela Vinícola Dreher nos anos 50, é um vinhedo de uva Isabel. E desse vinhedo, a produção desse vinhedo, a gente elabora um vinho que depois a gente destila e faz o nosso brand. Porque a Dreher ficou muito popular, né? Muito conhecida pelo conhaque que fazia. Então a gente manteve a tradição de elaborar essa Vinhedo, bebida antigo. Exatamente na mesma propriedade, né? E todos esses 14 hectares de vinhedos estão aqui ao redor da vinícola, certo? Estão aqui na propriedade. A grande maioria deles é das variedades Chardonnay e Pinot Noir, porque hoje 80% da nossa produção é destinada à elaboração de vinho espumante, né? Vinho base que vai se tornar espumante. E o vinhedo Chardonnay e Pinot Noir é tipo meio a meio, assim? Não, a gente trabalha mais com Chardonnay, né? Tem uma área maior de Chardonnay, porque ela entra em praticamente todos os cortes espumantes, né? E em um volume maior também. Então hoje a gente apenas o ouro é um dos produtos que tem uma menor concentração de Chardonnay, mas que são 60%. Os demais produtos têm todos 70%, 75% de Chardonnay, enquanto os outros 30%, 25% são Pinot Noir. Temos um Blanc de Blanc também, né? Então 100% de Chardonnay. Mas também temos 2 espumantes que são um Blanc de Noir, então 100% Pinot, e um Brut de Rosé que também é 100% Pinot Noir. Além dessas variedades, a gente também cultiva aqui na propriedade Cabernet Franc, que é uma variedade que se adapta muito bem aqui na nossa região, né? A gente tem um resultado bem interessante com ela, quase todas as safras. Merlot e Anxalote, né? Os vinhos tranquilos não são elaborados em todas as safras, dependendo das condições climáticas, né, do ano, a gente opta por fazer ou não o vinho para manter um padrão de qualidade, né? Então, é que depende menos da safra. Exato, porque a gente acaba também colhendo a uva um pouco mais cedo, né? Então a gente sempre consegue chegar no ponto de maturação ideal da uva para colher e vinificar o vinho base, que a ideia é que tenha um teor alcoólico mais baixo, uma acidez mais marcante. E aí, se a uva não amadureceu o suficiente para fazer o vinho tranquilo, o que vocês fazem? Normalmente a gente vende a produção daí. Vende a uva mesmo. Vende a uva. Uhum. E quando foi a primeira safra Dom Giovanni? Olha, foi em 82, né, que foi quando começou a vinícola, mas aqui na propriedade, aqui na nossa enoteca, que é onde a gente está, a gente tem vinhos desde 1990 guardados. Né? Raridades. Raridades, a grande maioria deles é feito à base de Cabernet Sauvignon, né, que eu comentei que se adapta bem aqui na região. E é uma uva, é um vinho, na verdade, muito tradicional da Dom Giovanni. Muitas pessoas conhecem a Dom Giovanni pelo Cabernet Franc. Né? Então, esses vinhos são Cabernet Franc.
A grande maioria Tá. deles, sim. Dos que estão aqui na Enoteca, sim. A Cabernet Franc faz muito sucesso por aqui mesmo. Faz. E a gente aproveita também essas safras mais antigas para fazer algumas experiências aqui, para oferecer para os visitantes que vêm aqui conhecer ver, na verdade, como o vinho nacional evolui bem, Então, né? quem vier visitar vocês pode ter a oportunidade de Tem a provar essas safras possibilidade de antigas. conhecer, de degustar um vinho mais antigo ou adquirir uma garrafa para degustar em casa, mas a gente tem essas opções aqui, sim. Muito bacana. E dos espumantes de vocês, como assim? Eles mudam, a consistência de um ano para outro assim, é sempre igual, eles mudam com a safra, eles são safrados, eles são... Não, eles não são safrados, a gente sempre faz um blend de safras, né? Claro, é difícil da gente padronizar, né? Não tem como a gente padronizar um vinho porque é uma bebida viva, não adianta. Mas a gente sempre mantém um padrão de qualidade. Então, uma das coisas que eu até acho muito legal de trabalhar numa vinícola é colher a uva, elaborar aquele vinho base, seja um vinho prensa, um vinho flor, né? Um moço flor, e pensar nele no futuro, sabe? Às vezes eu não cuido da produção aqui na vinícola, eu cuido mais da parte comercial. Mas uma das minhas partes favoritas é degustar os vinhos no tanque durante a safra, sabe? Pensar e conversando com os meus colegas que cuidam da parte de produção, já pensou esse vinho base no espumante tal, na linha tal? Então isso é muito legal. Normalmente uma região, um setor do vinhedo é sempre com o mesmo espumante, ou isso, Pode pelo que mudar está falando, tem também. alguma mudança, né? Mas tem os vinhedos mais bem posicionados, digamos assim, que normalmente vão daí também para os vinhos tranquilos, né? A produção deles. Mas daí a gente vai analisando conforme a maturação da uva, a acidez, enfim. E esses vinhos de Cabernet Franc tem já desde 1980, que falou, né? Não, eles até são mais recentes, né? Porque Eles são, replantou. isso, Tá. foram E qual a idade reimplantados. dos vinhos de vocês? Hoje eles têm cerca de 30 anos. 30 anos. É. Todos, mesmo os Chardonnay, Alguns Pinot? mais novos, assim, a gente acabou reimplantando partes de vinhedos também. Hoje a gente tem áreas de vinhedos que nós tínhamos, por exemplo, Cabernet Sauvignon, Tannat, que nós cultivávamos aqui na propriedade, hoje a gente não cultiva mais, são áreas que estão descansando, né, para a gente reimplantar vinhedos novos daí, pensando mais na elaboração de espumantes. Então vamos provavelmente reimplantar novos vinhedos de Chardonnay e Pinot Noir. Amadurecer Cabernet Sauvignon e Tannat deve ser mais difícil, né? São uvas com o ciclo mais tardio, né? Então, o período de maturação dessas uvas normalmente coincide com bastante chuva, né? O mês de março normalmente é bem úmido aqui na região. Então, são variedades que se adaptam melhor em climas mais quentes e secos, né? Como o centro-sul do Rio Grande do Sul, por exemplo, a campanha gaúcha, está tendo um resultado bem interessante com essas variedades. Inclusive, a gente tem um parceiro que tem uma propriedade em Uruguaiana, e a nossa Cabernet Sauvignon, hoje a uva Cabernet Sauvignon, a gente utiliza da produção dele, né? Então o nosso vinho é feito à base dessa produção de Uruguaiana. Tipo, o espumante Serra Gaúcha, no geral, ele tem um nível super bom. Mas Pinto Bandeira se destaca dentre esses espumantes que já Uhum. têm um nível bom. Me fala um pouquinho assim, como tu enxerga, por que tem esse resultado, esse destaque todo para os espumantes aqui de Pinto Bandeira? Eu acho que é todo o terroir, né? Todo um conjunto, assim, da altitude, das Olha, aqui é mais propriedades. alto. Aqui é um pouco mais alto do que Bento Me fala um pouquinho Gonçalves, das por exemplo, diferenças né? assim. Aqui a gente fica na média de 680 metros de altitude. Tem uma boa drenagem do solo, tem uma amplitude térmica bem Mas tem mais do que no considerável, no resto da caso. serra, assim? Isso, Essa questão de amplitude, até é eu quero entender parecida, né? por que Pinto Bandeira se destaca tanto Mas, nos espumantes e os outros são bons também. não, Né? também são Mas por maravilhosos. que tem esse Mas destaque? Aqui aqui a tem gente algo tem o especial nosso aqui. solo, toda a ventilação, né, que também ocorre, que preserva a sanidade das uvas. Então, é um conjunto de fatores que torna o ambiente bem propício para cultivo da Chardonnay, da Pinot Noir, da Riesling, né, que também são uvas que se enquadram na DO, que saiu recentemente aqui de Pinto Bandeira, né, que é a única DO exclusiva para espumantes elaborados pelo método tradicional fora do velho mundo, né, no novo mundo. Então é algo bem exclusivo e acaba sendo um reconhecimento, né, da qualidade dos produtos elaborados aqui. Então lá, Silvana, o que a gente tem aqui? O que você viu aqui pra gente? Então, eu trouxe 4 produtos bem clássicos aqui da vinícola, 2 espumantes e 2 vinhos tranquilos. Os espumantes que eu vou apresentar aqui para vocês são espumantes elaborados pelo método tradicional, assim como todos os espumantes da nossa linha, né, são feitos pelo método tradicional, mas com tempos diferentes de maturação. Então, o primeiro produto a ser degustado vai ser o Nature, que também é um produto
e que a Dom Giovanni é muito reconhecida pela elaboração do Nature. Muitas pessoas conhecem a Dom Giovanni pelo Nature que a gente elabora. Ele é um corte de 75% Chardonnay e 25% Pinot Noir. Tem 24 meses de maturação com as leveduras em autólise e zero açúcar, né? Não tem açúcar no licor de expedição dele. Então, eu particularmente acho muito interessante o Nature porque ele tem que ser um vinho perfeito e super equilibrado para que essa falta, digamos assim, de açúcar não torne ele agressivo para o nosso paladar, né? Então, ele tem que ser bem equilibrado para ele se tornar agradável para a gente consumir. Que eu acho que a gente faz isso com excelência, né? Isso, ninguém tem dúvida. Os vinhos de vocês então, são sensacionais, esses espumantes. Tem uma potência aromática aqui. Aqui, como ele tem 24 meses de maturação, ele preserva as características da uva, né? Os aromas primários e secundários, então, aromas da uva e da vinificação, mas já tem aquele toque da levedura, né? Do tempo de maturação. Então, aquele aroma de panificação, de brioche, de pão tostado, da própria fermento em si, um pouquinho de frutas secas, assim, castanhas, também pode lembrar. Da acidez dele também. Faz a gente salivar bastante, né? Um produto refrescante e super interessante para harmonização. Acaba que ele é um pretinho básico, assim, para harmonizar. É um coringa, né? Porque em função de ter essa acidez, não ter açúcar, ter um bom volume em boca, ele fica bem adequado para combinar com diversos pratos, diversos preparos, né? Diversos insumos. Belo representante de outra maneira, né? Excelente. E esse outro, o que é? O segundo espumante é um produto da nossa linha ícone, digamos assim, né? Um produto premium, que é o ouro. Esse é um espumante que tem 60%. Já tô vendo na cor aqui, né? Já dá pra ver que ele tem essa diferença de tonalidade, né? Principalmente pelo tempo de maturação que ele tem 60 meses. Então, de 2 anos, a gente passa para 5 anos de maturação. Né? O corte dele também é Chardonnay e Pinot Noir, mas em concentrações diferentes, no caso. O Chardonnay aqui vai 60% e Pinot Noir 40%. E no Nature? No Nature, 75-25. Isso. E aqui a gente tem um espumante extra brut, então é um produto que já tem uma pequena adição de açúcar, que deixa ele com 5 gramas de açúcar por litro, mas que também acaba se equilibrando com a questão de estrutura, né, e acidez. É um espumante já com mais intensidade, bastante volume em boca, então é um produto... a gente às vezes até compara um e outro nas degustações, mas são produtos que não se comparam porque têm propostas diferentes, né? Enquanto o primeiro é muito mais fácil, mais fresco para a gente tomar assim no dia a dia, de repente acompanhando uma refeição, esse já é um produto específico para uma ocasião de comemoração, né? Uma data especial aí para abrir, fazer um brinde e celebrar. Isso tem um pouco mais de corpo, mais cremoso, assim. Exatamente. Então lá, Silvana, então fala pra gente desse Cabernet Franc Dom Giovanni 2021 aqui, né? Então, a Cabernet Franc é uma uva bem emblemática aqui da Dom Giovanni, né? Desde a época da Dreher, ela é cultivada, essa variedade é cultivada aqui na propriedade. Não são mais os mesmos vinhedos, mas desde a história da Cabernet Franc acontece, é bem antiga aqui na propriedade. E a gente consegue elaborar um vinho com bastante equilíbrio, um vinho bem elegante, né? Apesar de ser um vinho mais leve, mais delicado, é um vinho com bastante intensidade, né? Um vinho que a gente fica sentindo o sabor dele bastante tempo depois que a gente degusta. Ele é um vinho super jovem ainda, safra 2021. Teve 12 meses de passagem por barrica, mas não é todo o volume do vinho que passa por barrica. Uma parte dele fica no tanque de inox, a outra parte tem a maturação em barrica, depois a gente faz o corte e engarrafa. E mais ou menos uns 4 meses depois de engarrafado, ele vai para o mercado para começar a ser comercializado. Então, um vinho ainda jovem, que vai amadurecer muito com o passar dos anos, né, aí para frente. Ele tem uma acidez que faz a gente salivar um pouco, que também dá uma certa refrescância nele, mas que também vai ser responsável por essa longevidade do produto. Tanto que a gente tem exemplares aqui desde 1990, que justamente estão vivos, principalmente em função dessa acidez. Né? E agora, o quarto produto. Quarto produto no terceiro ato. É o terceiro ato, que é o cuvée. O cuvée, como eu comentei, a gente não elabora os vinhos tranquilos em todas as safras, e o cuvée é mais específico ainda, assim, nem nas safras que a gente elabora os vinhos varietais, algumas a gente também não elabora o cuvée. O cuvée é o suprassumo, assim, né? Então é o que a gente tem de melhor na produção de um ano específico, que tenha sido muito bom, a gente utiliza para elaboração do cuvée. No caso, a Dom Giovanni, o nome Dom Giovanni é inspirado na ópera, né? Só que a ópera teve 2 atos. A gente tem agora aqui o terceiro ato. Os atos foram inspirados, então, no nome da vinícola, né? Dom Giovanni.
para fazer alusão, né, à ópera. E esse daqui é o terceiro ato, então a terceira edição do cuvée que a gente lançou. O primeiro foi feito em 2004, o segundo foi feito em 2012, então tiveram 8 anos de espaço entre uma edição e a outra. E essa terceira edição, então, o terceiro ato, que é a safra 2017, que estamos encerrando ela, na verdade, né? São as últimas garrafas que a gente tem no mercado. E a próxima, agora, o quarto ato, vem, que é a safra 2020. Então cada ato é um ano. Cada ato é um ano, cada ato é uma safra. E é um corte diferente também, né? Toda vez que a gente faz o cuvée, como a gente pega o que tem de melhor naquela safra, nem sempre são as mesmas variedades de uva. Então, no caso, esse cuvée que tu estás degustando, ele é um corte 80% Antilota e 20% Cabernet Sauvignon. Um vinho mais intenso. Um anterior a esse, esse é 17. O 18 foi o quê? 18 não teve. Não, não, que seria na frente, na verdade, né? O 16, 12. o segundo ato. Foi o 12. 12? O 2012 tinha Merlot, Antilota, Taná e Cabernet Sauvignon no corte. Mas o 2004 não lembro de cabeça, mas tinha também, eu acho que era Cabernet Sauvignon, Merlot e Antilota. 4, 12, 17. 17 foi, e 18 foi um ano bom. Foi, mas não foi feito cuvée. Quando que foi? Já sabe qual é o próximo? O seguinte é o 2020. E as safras aqui, essas últimas, têm sido mais secas, né? Se pegar esse 17 para cá, tira 19, né? 19 também foi uma safra boa aqui pra boa. gente. Sim, a gente tem tido uma regularidade, assim, de safras boas, né? Só que a gente não pode contar com isso sempre, não depende de nós essa regularidade, né? Depende muito do clima. Então, dependendo do fenômeno que está por trás, a gente tem uma safra mais quente, seca ou mais chuvosa. Né? E isso é fator determinante na qualidade que os espumantes se safam dessa, né? Sim, dependem muito menos disso. Sim, exatamente. E como tu vê assim o futuro da região? Agora a gente tem a DO, então tu acha que vai crescer muito espumante por aqui por causa da DO? Eu acho que com certeza vai ter, óbvio, né? Eu acho que muita gente já conhece a região, antes mesmo da DO, já conhecia a região pela qualidade dos espumantes elaborados aqui. A gente vê, né, a gente tem grandes nomes de vinícolas que elaboram grandes espumantes aqui na região, não só a Dom Giovanni, né? Nossos vizinhos aqui são excelentes produtores de espumante, dentre outros produtos, mas, né, falando mais especificamente de espumante. E quem gosta desse tipo de bebida não tem destino melhor no Brasil do que vir pra cá, né? Então, com certeza, a nossa expectativa é de aumento, né, na procura para as pessoas virem para cá para conhecer a região e conhecerem os produtos elaborados aqui. São poucas vinícolas na DO, né? Hoje, na DO mesmo, a gente tem 4 vinícolas, né? A Dom Giovanni, a Vinícola Gaice, a Vinícola Valmarino e a Cooperativa Aurora. Todos têm uma linha de produção aqui, pelo menos de produção de vinhedo aqui na propriedade, não, desculpa, aqui na região, né, aqui em Pinto Bandeira. Mas não saberia lhe dizer assim em números o que cada vinícola representa, né, na produção. E aqui está bem próximo do Vale do Vinhedo, né? Então eu imagino que no turismo aqui seja muito parecido com o Vale do Vinhedo, seja não, é menor, é menor, sim, é muito próximo. Mas muitas pessoas ainda vêm e acabam ficando só no Vale dos Vinhedos, ainda não vêm para Pinto Bandeira para conhecer. Mas a DO vai ajudar também, além de mostrar a qualidade dos vinhos, ajudar a ser a trazer, mais reconhecido. Com certeza. E não que o Vale dos Vinhedos não mereça uma visita, né? Porque também é uma região linda e cheia de vinícolas maravilhosas, restaurantes muito bons. Mas as pessoas têm que vir para cá também para conhecer Pinto Bandeira. Muitas pessoas já vêm para os caminhos de pedra, mas acabam não entrando para Pinto Bandeira. E vocês têm uma pousada aqui que é muito concorrida, que eu já tentei reservar umas 2 vezes e não consegui lugar. Temos uma pousada. Essa pousada está instalada num casarão de 1930. No total hoje nós estamos com 7 apartamentos operantes, né? A gente tem uma cabana que hoje está passando por uma reforma. A partir do mês que vem ela vai estar disponível novamente, né? Toda remodelada. E a nossa lotação hoje é de aproximadamente 24 hóspedes, contando com a cabana, que acomodava até 5 pessoas, né? Dependendo da acomodação, acomoda mais do que 2 pessoas, né? Então pode acomodar uma família. Por exemplo, na cabana a gente acomodava até 5 pessoas, então podia ficar uma família toda lá. Tinha estrutura de churrasqueira, fogão a lenha, enfim. E aqui na estrutura do casarão também a gente tem um quiosque com essas opções, né, para o hóspede que vem para cá, quer fazer um churrasco, quer fazer uma pizza no forno a lenha, enfim, tem essa possibilidade. Mas a gente também conta com um restaurante aqui na propriedade, que é o Naturi, né, que é em parceria com o chefe Rafael Jacobi. Então toda a operação gastronômica da propriedade é operada por ele, né, então o café da manhã dos hóspedes também
tem uma consultoria dele, o room service dos hóspedes, né, em noites que o restaurante não está aberto, também é operado por ele, né, finalizado pela nossa equipe, mas os pratos são montados por ele. E o Nature surgiu durante a pandemia. Na verdade, a ideia já existia antes disso, mas ele surgiu de verdade, né? A operação, no caso, a reforma da área e tudo mais. Durante a pandemia, a gente viu a necessidade de ter um ambiente externo para receber os turistas que vinham para cá. E você tem um evento noturno aqui? A gente tem, o restaurante opera, né, à noite, e a gente tem uma experiência aqui no nosso enoturismo que é o all night, então que é uma opção que os clientes vêm para cá no final da tarde, a gente faz um tour, né, na vinícola, faz uma degustação premium com eles, e depois essa experiência finaliza com um jantar 3 passos no restaurante. Bom, Silvana, o que mais você gostaria de destacar para a gente aqui? Na verdade, queria deixar o convite, né, para as pessoas virem para cá conhecer a vinícola, conhecer a pousada. Se não tem a oportunidade de vir, a gente também faz envio dos nossos vinhos e espumantes para todo o Brasil, então podem entrar em contato conosco. E vai ser um prazer apresentar nossos produtos aí, Brasil afora. Bom, Silvana, muito obrigado pela recepção, pela conversa, por toda essa aula aqui de Pinto Bandeira. Imagina, foi um prazer recebê-lo. Portas sempre abertas para você. Bom. Obrigado. Imagina.